Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Supremo Fios. Eu sou a professora Ivonete e hoje eu vou ensinar para vocês essa linda peça em crochê. Esse tapete ficou com 395 gramas e ficou com um tamanho de 75 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Eu utilizei no centro dele a Flor Bela, que já tem a videoaula aqui no canal da Supremo. É só você procurar ali, digita lá na barra de pesquisa Flor Bela Supremo Fios, que vai aparecer a aulinha para vocês, tá? Utilizamos 3 flores aqui nesse tapete. E lá no vídeo eu mostro certinho as cores que foram utilizadas aqui, tá? Na aulinha da flor eu mostro todas as cores e a quantidade de material aí que vocês vão precisar. Nessa aulinha de hoje, eu vou ensinar o passo a passo do tapete e vou passar a lista de materiais que vamos utilizar para confeccionar essa peça. Então, agora vamos lá para a nossa aulinha. Esta é a nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de um fio na cor cru, esse aqui é o cru, tá? Da Supremo, predileto, na espessura 6, e também um fio na espessura 6, também do Supremo Predileto, na cor vermelho. Esse aqui está sem o rótulo, porque eu já utilizei ele para fazer outros trabalhos. E como eu não vou usar muito, então eu vou utilizar esse que eu já tenho aberto. Vamos precisar, para esse tapete, 3 flores iguais a essa. Essa daqui é a Flor Bela, que eu já gravei a aulinha para vocês aqui no canal da Supremo. É só vocês digitarem aí, Flor Bela Supremo Fios, que vai aparecer essa florzinha para vocês estarem fazendo, para depois estar confeccionando esse tapete maravilhoso que vai ficar. Aqui, ó, eu deixei o fiozinho, porque eu gosto de cortar só depois que eu trabalho aqui nessa parte, tá? Então, eu deixei as flores prontas e a espera ali para mim cortar o fio. Vamos precisar também de uma agulha 3,5 para confeccionar os 2 fios número 6. Vou usar essa aqui, que é mais fina, que é a 1,75, que eu uso para me auxiliar nos arremates, uma tesoura e também uma etiqueta para personalizar aqui o meu trabalho. Então, vamos lá para nossa aulinha? Então, aqui com o nosso fiozinho na cor cru, você vai fazer a laçadinha inicial. Vamos pegar a nossa florzinha, ó, aqui na parte de trás, tá? Eu ensino essa base aqui lá na aulinha da flor, tá? Vou vir aqui onde eu deixei esses fiozinhos sobrando, para mim já fazer o acabamento. Então, aqui dentro desse espaço de correntes, eu vou fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas, fazendo a vez do meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Com essas correntinhas que nós subimos aqui no início, eu vou ficar com um total de 7 pontos altos, tá? Completei, então, aqui, ó, 3, 6, 7 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, onde nós temos aquele espacinho. Aqui a gente já pode cortar esse excesso de fio, para que não fique atrapalhando, tá? Venho aqui nesse espacinho, onde nós temos o espaço de correntinhas da base da flor, e vou fazer 3 pontos altos aqui, prendendo junto com essas correntinhas, ó. Faço 2 correntinhas novamente, venho para o próximo espaço aqui da base e vou repetir esse bloquinho de 3 pontos altos. Ó, cheguei novamente aqui no meu leque. Vou fazer as 2 correntes, mas aqui nesse leque, eu vou fazer um leque. Não vou fazer aqui, ó, os 7 pontinhos, como a gente fez aqui. Aqui nós fizemos dessa forma, porque o nosso tapete vai ser oval, e aqui vai ser a parte do canto.
Aqui vai ser onde a gente vai emendar a outra flor, então tem que ser um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz, então, aqui o meu leque. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, nessa outra lateral aqui do square da minha flor. Aqui, eu vou repetir o bloquinho de 3 pontos altos aqui nesse espaço de correntinhas, já prendendo essas alcinhas aqui de correntinhas das nossas folhinhas, tá? Faço 2 correntes, ó, venho aqui para o próximo espaço, deixo essa florzinha pra cima. E, ó, aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e agora, ó, cheguei novamente aqui no leque. Vou fazer só metade do meu leque agora. 3 pontos altos. E uma correntinha. Fiz metade, ó. Então, nós ficamos aqui, ó, com uma lateral completa, só que a primeira, no primeiro leque que nós temos aqui na parte de baixo, nós fizemos 7 pontos altos, os bloquinhos de 3 pontos, aqui nós fizemos um leque completo, ó, e aqui vamos fazer só metade, porque nós vamos fazer a união das outras flores. Então, fiz aqui uma correntinha, vou pegar a minha florzinha e vou deixar aqui, ó, lado direito para cima, lado direito para cima. Eu vou vir em qualquer um dos leques, nessa parte aqui, ó, dessas alcinhas que a gente deixou para tá fazendo a nossa peça, tá? Vou dar a laçadinha e vou vir aqui dentro, ó, as 2 flores estão pro lado direito, tá vendo? O lado direito virado para cima. Aqui eu vou fazer metade do leque também, então, vou fazer 3 pontos altos. Ó, fiz os 3 pontos altos. Aqui eu fiz uma correntinha, aqui eu não vou fazer. Agora, eu vou pegar a minha florzinha e vou virar, ó, avesso com avesso, ó. Então, ficou o direito pra cá e o direito pra cá, tá vendo, ó? Avesso com avesso. Dobrei, coloquei, ó, aqueles 3 pontinhos altos que eu fiz agora nessa flor, está bem em cima daquele último que eu fiz. Avesso com avesso, ó. Tá vendo? Ó. Agora, eu venho aqui, ó, nessa parte onde eu fiz as correntinhas com fio cru lá na outra base, prendo com ponto baixo. Dou uma laçada, vou vir aqui nessa minha base que eu vou trabalhar agora e vou fazer 3 pontos altos. Ó, a minha flor está dobrada ainda. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo espaço de correntinhas, tá vendo, ó? Eu prendi nesse primeiro, agora eu venho aqui nesse segundo e vou prender aqui com ponto baixo também. Dou laçada e volto aqui, ó, pra base que eu estou trabalhando e vou fazer 3 pontos altos. Então, dessa forma, eu estou trabalhando a carreira e já fazendo a união com a outra base que está quase pronta, né? Ó, tá vendo? Cheguei aqui, ó. Deixa eu só virar aqui pra vocês verem como que tá ficando, olha só. Tá vendo, ó? Então, a gente tá prendendo, ó, nesse espaço de correntes. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo espacinho de correntes e vou prender novamente com ponto baixo. Dou a laçada, agora eu cheguei aqui no meu leque, tá vendo? Aqui eu vou fazer agora metade do leque. 3 pontos altos. Aqui eu faço uma corrente e eu vou vir aqui, ó, no leque que eu fiz lá na base, ó, da outra florzinha, aquele leque que nós fizemos inteiro. E vou prender bem no meio aqui desse leque, ó, com um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino o leque. No mesmo espacinho onde a gente já tinha feito os 3 pontinhos altos. Olha só, dessa forma, eu fiz essa carreirinha do lado de cá e já fiz a união com a outra base, olha só, que legal que fica.
Agora, a gente vai completar aqui, ó, essa lateral até chegar aqui nesse leque, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Quando chegar aqui, nós vamos fazer o leque completo, igual aqui, tá? Eu vou fazer aqui, e quando eu chegar aqui no leque, eu já retorno para mostrar para vocês. Fiz, então, toda essa lateral aqui, tá? E agora, nós vamos fazer aqui, ó, já fiz aqui o leque completo, e agora nós vamos trabalhar aqui nessa lateral, até aqui, ó, onde nós temos o outro leque, ó, que fica na mesma direção, pra gente poder fazer a emenda de mais uma flor, tá? Então, vou fazer aqui minhas 2 correntinhas, venho aqui, ó, nesse espacinho, e aqui eu vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos, tá? Novamente, 2 correntinhas, e volto aqui nesse espacinho, né, no próximo espaço, e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, e cheguei aqui, ó, onde nós temos o leque. Aqui eu vou fazer metade do meu leque. Fiz a metade do leque, agora eu vou fazer a emenda da próxima flor. Faço uma corrente. Então, toda vez que vocês forem fazer algum trabalho, que vocês vão fazer emendas de flor, vocês sempre vão trabalhar a emenda, uma lateral inteira e metade da outra lateral. Esse espaço aqui vai ficando sem trabalhar, porque depois que você emendar todas as flores que vão ser necessárias, aí sim você vai trabalhar esse lado, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Ó, então, vou vir aqui, ó, minha peça está pelo direito e a minha outra florzinha também. Vou vir em um dos cantinhos, tá? Qualquer um dos leques, e vou fazer aqui, ó, os 3 pontos altos. 1, 2 e 3, sempre com a flor virada pra cima, tá? Ó, daí sim eu vou dobrar e vou unir avesso com avesso, deixando já a minha florzinha, ó, na posição, ó, esse leque junto com esse, ó, tá vendo? E aqui eu vou fazer a mesma repetição que eu ensinei na outra, ó. Vou lá naquele espaço de correntes, prendo com ponto baixo, dou a laçada, volto aqui na minha base dessa flor que eu vou trabalhar, e aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. Terminei o bloquinho, vou lá naquele espaço de correntinhas, lá da base que eu já deixei pronta, prendo com ponto baixo. Volto aqui nessa base da minha flor e termino de fazer o bloquinho aqui no espaço seguinte, né? E dessa forma eu vou trabalhando a carreira e já fazendo a emenda lá do outro lado, ó. Prendi lá no último espacinho, ó. Cheguei agora aqui, ó, aonde eu tenho o espacinho do leque. Vou fazer aqui, ó, o leque, metade do leque, uma corrente, venho aqui, ó, nesse leque que já está pronto, lá na metade, e prendo com ponto baixo. Faço uma corrente, e agora eu já posso, ó, desdobrar minha peça, olha lá. Já ficou unida, e agora eu vou terminar de fazer esse leque aqui. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Aí, vou completar esse lado aqui, tá? Fazendo sempre aqui, ó, 2 correntinhas, tá, meninas? E o bloquinho de 3 pontos altos em cada espacinho aqui, ó. Quando chegar aqui, ó, como é a minha última flor e o meu tapete é oval, eu não vou fazer leque. Eu vou fazer 7 pontos altos, igual a gente fez aqui, ó, tá? Mas eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então, eu trabalhei aqui essa lateral, cheguei aqui nesse leque e fiz aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui, ó, as 2 correntes,
E agora eu vou completar aqui, ó, esse lado, que agora a gente não vai fazer mais emenda de nenhuma flor. Se eu fosse fazer uma passadeira grande e eu fosse emendar mais flores, aqui teria que ser o leque, ó, para que a gente emendasse dessa forma aqui, ó, tá? Mas como eu não vou fazer mais, vai ser só com 3 flores, então eu já faço aqui o canto arredondado. Então, a gente vai fazer isso nos 2 cantos aqui, ó. A gente fez nesse e vamos fazer aqui também, ó, nesse aqui, tá? Eu vou fazer, então, aqui, ó, terminar de completar os bloquinhos aqui de 3 pontos. Vou chegar aqui nesse leque, vou fazer aqui 7 pontos altos e vou completar aqui, ó, esses 2 espacinhos aqui, que é onde a gente vai trabalhar os bloquinhos. E quando chegar aqui, eu volto para explicar para vocês como que a gente vai fazer essa parte, tá? Olha só, meninas, então, fiz aqui, ó, deixa eu só fazer assim para vocês verem, ó. 7 pontos altos, bloquinho de 3 pontos, bloquinho de 3 pontos. Cheguei onde eu tinha outro leque, 7 pontos altos. Bloquinho de 3 pontos altos, bloquinho de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, ó, eu cheguei aonde eu fiz aquela metade dos leques para virar e fazer a emenda. Então, agora eu vou completar esse leque. Vou fazer aqui as 2 correntinhas, vou vir aqui nesse mesmo espacinho onde eu já tinha trabalhado 3 pontos e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz aqui 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, lá naquela correntinha que a gente fez, ó, e vou prender aqui com ponto baixo. Dou uma laçada, faço uma correntinha, perdão, e novamente, ó, agora eu venho aqui, ó, onde a gente trabalhou lá do outro lado, ó, os 3 pontos altos, e vou trabalhar mais 3. Ó, por isso que eu não gosto de cortar o fio, gente, ó, onde eu cortei ele fica arrepiadinho, ó. Se eu não tivesse cortado, daí eu ia cortar depois e ia ficar certinho, né? Mas eu cortei, eu esqueci. Ó, completei, tá vendo? A gente ficou com os 2 leques completos aqui agora. Então, vou fazer aqui 2 correntinhas e vou terminar de fazer essa lateral, ó. Trabalhando aqui, ó, os bloquinhos de 3 pontos altos nesses espaços de corrente. Quando eu chegar aqui nesse leque, eu vou fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui. 3 pontos altos, uma correntinha, prende com um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos aqui desse lado, completando os 2 leques aqui. E aqui, quando chegar aqui nesse cantinho, eu não posso esquecer que eu tenho que fazer ele com 7 pontos altos, igual aqui desse lado, ó, porque aqui é o canto do meu trabalho que vai ser arredondado, tá? Então, agora eu vou completar essa carreira e eu já volto com vocês pra gente dar sequência. Olha só, então, já finalizei aqui com ponto baixíssimo aqui naquelas correntinhas que nós subimos para fazer a vez do primeiro pontinho alto. Então, aqui, ó, nesse cantinho, eu trabalhei 7 pontos altos e fiz os bloquinhos, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto, e nesse mesmo pontinho, vamos fazer mais um ponto alto, ficando com um aumento. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto sozinho. No próximo ponto, um ponto sozinho. E aqui, ó, no próximo ponto, que é o nosso 4º ponto aqui, ó, da carreira da base, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. Novamente, nós vamos fazer 2 pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base. E agora, nesse último pontinho, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Então, aqui nós ficamos com um total de 3 aumentos, um no primeiro ponto, um no ponto do meio e um no último ponto, ficando 2 pontinhos altos entre cada aumento. Agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos altos, dentro aqui desse espacinho. Fiz aqui os 2 pontos altos nesse espacinho, vou fazer uma corrente e venho aqui no próximo espaço e aqui eu vou fazer 3 pontos altos.
Novamente, vou fazer uma correntinha. Agora, a gente tá trabalhando somente uma correntinha de base, tá, gente? De separação, não duas como na carreira anterior. Ó, venho aqui nesse outro espacinho e novamente 3 pontos altos. Meu fio prendeu ali, meninas. Ó, então, fiquei aqui com 2 bloquinhos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. Aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos dar a laçadinha, vamos vir dentro desse espacinho aqui do leque, vamos fazer um ponto alto português, ó. Puxo, como se fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro só uma cordinha, depois eu tiro 2 cordinhas e depois mais 2, novamente, ó. Dou uma laçada somente na agulha, venho agora aqui, ó, naquele ponto baixo que a gente trabalhou. Puxo o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que ao invés de tirar essas 2 laçadas da agulha como no ponto alto, eu tiro só uma. Agora, eu venho, puxo meu fio de novo, tiro 2 e termino, ó, tiro 2. Novamente, ó, agora aqui nesse outro espaço, aonde a gente tem aqui o leque. Vou lá, busco meu fio, tiro uma laçada, tiro 2 laçadas e tiro 2 laçadas. Desta forma, eu fico com um ponto maior, ele fica um ponto mais alongado. Eu conheço esse ponto como ponto alto português, só que ele tem vários nomes por aí, tá? Então, se você conhece por um outro nome, ele só não é um ponto alto duplo, porque o ponto alto duplo a gente dá 2 laçadas na agulha, tá? Só que daí ele fica um pouco mais frouxo, esse aqui ele fica mais torcidinho, porque a gente passa mais vezes, tá? Por isso que eu prefiro esse. Mas, se você tiver dificuldade, pode fazer o ponto alto duplo também, não tem problema. Ó, vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos, bloquinho. Aí, daí, meninas, deixa eu continuar explicando aqui pra vocês que eu esqueci de falar. Por que que a gente faz esse ponto aqui, ó? Porque, olha só, vocês estão percebendo que aqui ele dá uma entradinha, ó. Então, a gente fazendo esse ponto que fica maior do que o ponto alto normal, ele vai ficar reto aqui já o meu trabalho. Ele não, se eu fizer o ponto alto aqui, normal, ele vai dar uma caidinha aqui, ó, e o meu trabalho vai ficar com um defeitinho, tá? Então, por isso que eu faço dessa forma. E novamente aqui, ó, uma correntinha, vou trabalhar aqui, tá? Nós vamos trabalhar agora, vou explicar só pra vocês aqui, vocês vão finalizar a carreira de vocês do mesmo jeito, tá? Da minha explicação. Então, agora aqui, ó, vocês vão fazer da mesma forma. Toda vez que chegar aqui nessa parte, ó, onde nós temos a emenda, vocês vão trabalhar igualzinho eu expliquei aqui, tá? E aqui no cantinho, quando chegar aqui, ó, nesse último espacinho de 2 correntes, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, igual nós fizemos aqui, ó, tá? Então, vou trabalhar aqui toda essa lateral e volto aqui com vocês. Então, olha só, já trabalhei aqui, ó, cheguei aqui no meu canto de novo. Eu vou fazer mais esse cantinho com vocês, e depois vocês terminam a peça, tá? Ó, então, eu fiz uma corrente, venho aqui nesse espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. Ó, eu cheguei aqui naqueles 7 pontinhos. Aqui, nós temos que fazer um aumento no primeiro ponto, não podemos esquecer, tá? Senão, nosso canto vai ficar repuxado. Então, faço 2 pontos altos juntos. Aqui, agora, eu vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Nesse ponto do meio, que é o 4º ponto que nós temos aqui, ó, da nossa carreira anterior, vamos fazer um aumento novamente. 2 pontos altos juntos. Novamente, 2 pontos altos separados. E no último ponto, 2 pontos altos juntos. E aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma corrente, venho nesse espaço, vou fazer aqui um bloquinho de pontos altos, 3 pontos altos. Uma corrente, cheguei no canto de novo, ó. Então, aqui eu vou fazer já 2 pontos altos. Não vou pular aqui esse espaço. Tem que trabalhar igual, ó, senão vai ficar diferente os meus cantos, né? E aqui no primeiro, já vou fazer o meu aumento, tá?
Então, meninas, vocês vão trabalhar agora nessa sequência, ó. Trabalha mais 2 pontos altos separados e 2 pontos altos juntos. Igualzinho a gente vem trabalhando aqui, ó, tá? Na próxima carreira, nós vamos prender essas folhinhas aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho o nosso trabalho. Mas eu vou explicar pra vocês. Agora, vocês vão terminar essa carreira fazendo com a mesma sequência que eu expliquei aqui, tá? Se você ficar com dúvida, é só voltar aqui desse lado aqui, dar uma olhadinha aqui onde eu já expliquei e fazer igualzinho, porque é só um espelho aqui desse lado, tá? E aqui a mesma coisa, a gente vai fazer também aqui, ó, os 2 pontos altos, né? E aqui 3 pontos altos, que é o único bloquinho que fica aqui, ó, no meio, tá? Então, vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Olha só, meninas, então, como que ficou aqui, ó, o nosso trabalho, ó. Tá vendo aqui nessa parte como que ele ficou retinho, ó? Porque a gente fez aquele ponto alongado, o ponto alto português. Então, ficou assim, ó, a primeira carreira já ficou assim, bem bonitinho aqui o nosso trabalho, né? Aqui desse lado, ó, eu fiz aqui, ó, os 2 pontinhos nessa parte, né? Uma correntinha, o bloquinho de 3 pontos altos, fiz uma correntinha. E aqui, ó, no finalzinho aqui da carreira, eu fiz os 2 pontos altos aqui no espaço de corrente e prendi com um ponto baixíssimo aqui, ó, naquelas correntinhas que nós subimos para fazer a vez do ponto alto. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Porque esse ponto aqui, ó, é o segundo ponto do aumento dessa carreira que a gente tinha feito antes, ó. Então, eu sempre vou fazer aumento na segunda, no segundo ponto da carreira anterior, tá? Então, aqui agora, eu vou ficar com um intervalo de 3 pontos altos entre cada aumento, porque na carreira anterior nós tínhamos 2, sempre aumenta 1, tá? Ó, vou fazer uma laçadinha agora, ó, fiz os 3 pontos, cheguei aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Aqui é o lugar que eu vou fazer outro aumento. Então, aqui, eu vou prender essa folha. Vou vir aqui, ó, dentro da folhinha, naquela parte mais comprida, venho aqui no ponto onde eu tenho que fazer o aumento e eu vou fazer o meu aumento já prendendo a folhinha, ó. Novamente, no mesmo lugar, passo por dentro da folha, lá naquele pontinho e faço mais um ponto. Então, fiz aqui o aumento do meio e já prendi minha folha. Venho no próximo ponto, não pode pular nenhum ponto, tá? E, novamente, eu vou fazer 3 pontos altos, separados. Ó, cheguei novamente no segundo ponto, ó, do aumento da carreira anterior. Aqui, eu vou fazer mais um aumento. Então, todos os cantos, ó, todos os cantos que a gente for fazer, nós vamos prender a folha no aumento do meio, igualzinho a gente fez aqui, tá? Não vou explicar mais os cantos, vai ser sempre dessa forma. Aqui agora nós vamos trabalhar somente pontos altos. Então, tenho aqueles 2 pontinhos aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Aqui eu tenho o espacinho de uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui nós temos aquele bloquinho que está, ó, que nós fizemos com 3 pontos altos, bem na direção da folhinha. Todas as folhas, sem ser as do canto, vai estar, ó, sempre na mesma direção aqui desses bloquinhos. Nós vamos prender essa folhinha no ponto do meio. Então, no primeiro ponto, a gente faz um ponto alto. No ponto do meio, nós vamos prender a folha. Então, eu vou pegar aqui, ó, aquela alcinha mais comprida, vou colocar aqui dentro, não é prendendo na correntinha, tá? É aqui dentro, solto. Venho aqui no ponto do meio e faço um ponto alto normal. No próximo ponto, ponto alto normal. Nas do canto, nós prendemos com um aumento, por isso que a gente faz 2 pontos. Mas essas daqui não tem aumento, então é somente 1. Aqui na correntinha, ponto alto normal. Ó, mais um bloquinho aqui. Esse bloquinho eu trabalho ele inteiro. Porque as folhinhas daqui, ó, vou prender no canto, tá? Então, vou fazer aqui, ponto sobre ponto. Cheguei na correntinha, ponto alto. Agora sim, eu vou prender essas folhinhas, ó, do canto, naqueles 3 pontos que nós fizemos os ponto alto português. Aqui, nós vamos repetir o ponto alto português, porque se eu prender com ponto normal, essa folhinha, ela vai repuxar, tá? Então, eu vou dar uma laçada, ó,
venho aqui dentro da alcinha maior da minha folha, venho no primeiro ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto português. Puxo como se fosse fazer um ponto alto, tiro uma laçada, tiro duas e tiro duas. Aqui no ponto do meio também vou fazer um ponto alto alongado, novamente, ou ponto alto português, tá? Tiro uma, tiro duas. Ó, aqui eu tô no último ponto, aqui eu tenho que prender essa outra folha. Então, vou dar a laçada, vou passar dentro da minha folha, vou lá no meu ponto, vou puxar ele, tiro uma laçada, tiro duas e tiro duas. Pronto, já prendi. Aqui eu já venho na correntinha, já faço um ponto normal, tá? Então, vai ser dessa forma que nós vamos fazer, tá vendo, ó? Então, assim, ó, ele não vai repuxar, tá? Se eu fizer com ponto normal, ele vai repuxar e vai ficar feio o meu trabalho. Assim, ele vai ficar bem planinho, bem retinho aqui, ó. Então, agora, em todos os lugares que nós tivemos aqui o encontro das duas folhinhas, que são onde nós fizemos os 3 pontos altos português, vamos prender sempre no primeiro, faz o do meio e prende no último ponto. E aqui, ó, essas folhinhas que ficam no meio, elas vão estar sempre na direção aqui de um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui a gente vai prender ela no meio com ponto normal, tá? Não precisa ser o ponto alto alongado, porque aqui ela não vai repuxar. Pode ver que ela sobra, ó, ela sobra, então ela não vai puxar. Essas daqui do canto, elas já ficam mais certinha, olha só. Essa aqui fica passando, ó, essas não. Então, por isso que a gente faz o ponto alongado para não repuxar, para a folhinha não repuxar. E aqui no canto, a mesma coisa, nós vamos prender essa folha com ponto normal, mas nós vamos fazer o aumento aqui, ó, é no aumento do meio, igualzinho eu expliquei aqui. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho esse vídeo para você ver como eu prendi cada folhinha, para que você faça a sua carreira certinho aí, tá? Eu vou finalizar a minha carreira e eu já retorno com vocês. Olha só, meninas, então finalizei aqui a minha carreirinha, olha só que lindo que fica, as nossas folhinhas todas presas, olha que graça. Assim a minha cliente vai lavar essa peça e a minha folhinha vai ficar igualzinha, não vai enrolar. As únicas folhinhas que vão ficar soltas vão ser essas daqui, ó. Só que essas daqui, como elas ficam bem próximas uma das outras, olha. Então, não tem problema se ela der uma enroladinha, não vai ficar feio. Porque as outras estão tudo aqui presa, olha só que gracinha, né? Não pode esquecer de prender nenhuma delas. E aqui, ó, nas emendas, olha só. Como a gente fez aquele ponto alto português aqui, ó, ou ponto alto alongado, como muitas conhecem, ficou retinho aqui o meu trabalho. Olha só que graça que ficou. E você olhando assim, você não percebe que ele é um ponto diferente. Somente o comprimento dele mesmo, que é diferente, mas ele fica, olha, muito parecido com o ponto alto normal. Então, aos nossos olhos, ele fica imperceptível. Claro que a gente sabe que fez diferente, mas a cliente não vai nem imaginar, certo? Então, agora, eu vou fazer mais uma carreirinha toda em pontos altos, tá? Eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Então, aqui, ó, 3 correntinhas. E nós vamos fazer aumento sobre aumento nessa carreira. Vai ser ponto sobre ponto, aumento sobre aumento. Então, aqui, ó, nós temos um aumento. A gente vai fazer o aumento sempre no segundo ponto alto do aumento, tá? Isso é uma regrinha básica, ó. Então, aqui nós temos mais um aumento, que é bem onde a gente prendeu a folhinha. Então, a gente vai fazer aqui nesse ponto. E aqui nós temos mais um aumento, ó, que também vai ser no segundo ponto, que nós vamos fazer os 2 pontos altos juntos. Em cada canto, nós temos 3 aumentos, tá? Não pode esquecer de fazer nenhum para o seu trabalho ficar bem certinho, certo? Então, aqui, ó, fiz aqui, ó, os 3 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto, já vai ser aqui, ó, o segundo pontinho do aumento. Então, eu sei que eu tenho que fazer 2 pontos altos juntos aqui, fazendo o meu primeiro aumento. Novamente, ó, ponto sobre ponto. Na carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos altos entre cada aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 4 pontos entre cada aumento, tá? Então, depois que você fez o seu aumento, é só contar 1, 2, 3,
4, e olha só, já estamos aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Aqui nós vamos fazer mais um aumento, tá? E assim nós vamos formar aqui, então, o nosso canto, fazendo aqui, ó, já fiz o primeiro, fiz o segundo, e agora eu vou fazer aqui o terceiro, ó, depois que eu fazer mais 4 pontinhos, vou fazer o terceiro aumento, e depois vou trabalhar somente ponto sobre ponto. Aqui no meu, eu não vou ter necessidade de fazer o ponto alto português ou ponto alto duplo aqui novamente. Eu vou fazer somente pontos altos. Mas se você achar que o seu trabalho ainda tá meio puxadinho, pode fazer, tá? Não tem problema, pode estar fazendo os 3 pontos altos português aqui em cima desses, para que fique mais planinho aqui o seu trabalho. O meu não vai ter necessidade, ó. Como vocês estão vendo, ele já está bem retinho. Então, vou fazer o ponto alto normal. Vou fazer toda essa carreirinha aqui, ponto sobre ponto e aumento sobre aumento, e eu volto com vocês para a gente dar início na próxima etapa. Finalizei então, meninas, aqui, ó, toda a minha carreira de pontos altos, né? E finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora, olha só, eu marquei aqui, se você não tiver marcador, você pode estar usando aí um pedacinho de barbante, qualquer coisa que você tenha aí, né, à sua disposição, para que marque, ó, da seguinte forma. Aqui, ó, é o primeiro aumento que nós temos aqui, ó. Nós temos 3 aumentos desse lado e 3 aumentos desse lado. Aqui é o primeiro aumento. Então, eu vou marcar no primeiro pontinho, ó, do aumento dessa carreira aqui, tá? Desse lado. E aqui, ó, no último pontinho do último aumento aqui desse lado. Vou marcar desse lado e também desse lado aqui, ó, tá? Ó, aqui também, ó, primeiro pontinho do primeiro aumento aqui desse lado e o último pontinho, ó, do aumento aqui desse lado. Por que que eu marquei aqui? Porque nessa parte a gente vai trabalhar diferente do que vamos trabalhar aqui na lateral, para o nosso trabalho não ficar repuxado, tá? Então, marquem aí com fiozinho, amarra um fiozinho. Se você tiver o marcador, coloca o marcador. E vamos dar sequência aqui. Ó, aqui eu finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu venho aqui, ó, eu vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. E mais 2 que vai ser o espaço. Então, tenho 5 correntes aqui. Pulo um ponto de base, venho no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Então, nessa parte que nós marcamos aqui, ó, que nós temos o marcador, nós vamos pular apenas um ponto de base e vamos fazer 2 correntinhas de espaço, tá? Sempre dessa forma. Um ponto de base, pulo, faço um ponto alto, faço 2 correntes, novamente, pulo um ponto, faço 2 correntes, ó, pulo um, venho aqui, 2 correntes, ó, deu bem certinho, ó. No último pontinho aqui eu vou fazer um ponto alto, ó. Eu vou até deixar marcado aqui, ó, que é onde eu fiz, né, os pontos, a contagem diferente. Agora, aqui na lateral do nosso trabalho, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer as 2 correntinhas, mas nós vamos pular 2 pontos de base. E eu vou vir no terceiro para fazer o ponto alto. Ó, novamente, 2 correntes. Dou uma laçada, pulo os 2 pontinhos de base, venho aqui, ó, na terceira e faço ponto alto, tá? Então, essa vai ser a diferença da parte aqui oval e dessa parte reta do nosso trabalho. Aqui, a gente vai pular somente um, tá? E aqui, nós vamos pular 2 pontos de base. E a quantidade de correntinhas é sempre a mesma, tá? Então, eu vou terminar toda a minha carreira, sendo que eu vou trabalhar dessa forma, pulando 2 pontinhos até chegar aqui, ó, onde eu fiz a marcação. A partir daqui, eu vou começar a pular um ponto até chegar aqui, ó. E depois, vou continuar aqui desse lado, nessa parte reta, pulando 2 pontos de base, tá?
É bem facinho, não tem segredo nenhum, é somente a quantidade de pontos que a gente pula aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto com vocês. Olha só, meninas, então, finalizei aqui a minha carreirinha, ó. Tudo de pontinhos abertos, olha só que charme que deu aqui na nossa peça. Então, ó, eu mantive aqui os meus marcadores nos lugares, tá? E nesse espaço entre um marcador e o outro, eu pulei somente um ponto de base aqui, ó, fazendo 2 correntinhas. E aqui nesse espaço reto, que é a lateral do meu trabalho, eu fiz 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base. Cheguei aqui nesse outro marcador, fiz a mesma coisa aqui, ó, pulei um ponto de base apenas, para não repuxar aqui, ó, o nosso trabalho. E aqui nessa parte também fiz somente 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base. Agora aqui, meninas, olha só. Fiz aqui as 2 correntinhas, ó, e eu finalizei com ponto baixíssimo, ó, na terceira correntinha. Lembra que no início aqui a gente fez 5? 3 para fazer a vez do ponto alto e 2 de espaço. Então, eu fechei aqui, ó, na terceira correntinha. Agora, eu vou aproximar a câmera e nós vamos fazer a próxima carreirinha. Então, aqui agora, nós vamos subir 3 correntinhas novamente para fazer a vez do ponto alto. E vamos trabalhar 2 pontos altos aqui dentro desse espaço de correntes e um ponto alto em cima aqui do ponto alto de base. Então, aqui agora vai ser somente essa sequência, tá? Vai ser 2 pontos altos no intervalo de correntes, e aonde eu tenho ponto alto, ponto sobre ponto. Vai ser uma carreira só de pontos altos. E a gente não vai fazer nenhum aumento agora, tá? Vamos trabalhar somente dessa forma. Onde eu tenho as 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Onde eu tenho ponto alto, ponto alto. E aqui na lateral é a mesma coisa. 2 pontos altos no intervalo de corrente e um ponto alto em cima aqui do ponto alto, tá? Então, vai ser só isso nessa carreirinha, somente dessa forma. Eu vou fazer a minha carreira completa aqui e eu já volto com vocês. Olha só, meninas, então, finalizei aqui a minha carreira. O meu trabalho, ele tá bem planinho e nós não fizemos aumento aqui, ó, nessa parte. A gente só trabalhou 2 pontos altos em cada intervalo de corrente e um ponto alto em cima de cada pontinho de base, tanto aqui nessa parte como também aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Deixa eu só aproximar aqui a minha câmera. Vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Vamos vir aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 7 pontos altos, um bloquinho de 7 pontos altos, tá? Então, são 7 pontos seguidos aqui, ó, um em cada ponto de base. Contando com essas correntinhas aqui, que eu subi para fazer a vez do primeiro pontinho, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, então, tenho o meu primeiro bloquinho de 7 pontos altos. 3, 6, 7. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e venho no próximo ponto, ó. Novamente, eu vou fazer aqui um bloquinho de 7 pontos altos. Ó, fiz aqui mais um bloquinho de 7 pontos altos. Então, eu estou com 2 bloquinhos de 7 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e não vou pular nenhum espaço de base. Venho aqui já no próximo e aqui eu vou fazer o próximo bloquinho já de 7 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Esse marcador já pode tirar daí, tá? 7. Ó, então, agora aqui, ó, vocês perceberam que ficou assim, ó, próximo. Tá vendo aquela folhinha que nós prendemos aqui, ó? Essa folhinha ficava na direção do aumento do meio, né? Então, ó, onde nós fizemos aqui, ó, ficou mais ou menos na direção, ou seja, ficou bem no canto do meu trabalho. Então, nos 4 cantos do nosso trabalho, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Nos 4 cantos, somente aqui nessa parte aqui, ó. Quando chegar a próxima direção da folha, vocês façam o bloquinho de 7 pontos, e se tiver próximo, já pode fazer sem pular nenhum pontinho de base, tá?
Então, serão nos 4 cantos, uma vez somente que nós vamos fazer isso aqui, ó. E depois, os demais serão todos da mesma forma, tá? Sempre faz uma correntinha de espaço, pula um pontinho de base, vem no próximo e vamos fazer o bloquinho de 7 pontos altos, tá? Vai ser dessa forma no trabalho todo, somente nos cantos que nós vamos fazer aquele diferencial que eu expliquei agorinha ali pra vocês. Deixa eu só terminar de fazer esse bloquinho aqui. Olha só, então, fiz aqui 3, 6, 7, uma correntinha, tá? Então, entenderam, né, meninas? Somente, ó, nos cantinhos. Quando ficar próximo, não precisa ser exatamente na direção, porque vocês vão ter que fazer o bloquinho de 7 pontos para depois, né, fazer esse diferencial aqui, ó, tá? Então, ó, vai ser um nesse canto aqui, um nesse canto e um nesse canto. Serão por 4 vezes, vamos fazer isso, tá? Então, serão sempre bloquinhos de 7 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer toda a minha carreira e eu já retorno com vocês. Finalizei, então, meninas, a minha carreira. E eu fiz, ó, igualzinho eu falei pra vocês, ó. Aqui nesse lugar, ó, não ficou bem reto na direção, mas, ó, fiz aqui uma correntinha e não pulei nenhum espaço. Aqui nessa parte também, ó, ficou na direção, também não pulei nenhum espacinho. Aqui nessa parte também, ó, não pulei nenhum ponto de base, que ficou também, ó, na direção. E aqui onde que a gente tinha feito primeiro, né? Que foi o primeiro lugarzinho, que foi aqui, ó. Fizemos aqui nesse lugar aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai dar aqui sequência, né? Ó, eu fiz aqui uma correntinha e finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Se vocês estiverem fazendo com as mesmas contagens de pontos, tudo igualzinho eu fiz aqui, vai dar certinho, tá? Ó, vai sobrar somente um ponto aqui, ó, para vocês pularem, fazer a correntinha e tá prendendo. Então, vai fechar certinho aí a quantidade, se vocês estiverem seguindo passo a passo do jeitinho que eu tô explicando, tá? Agora, eu vou aproximar a câmera aqui e vou explicar a sequência para vocês. Vamos caminhar aqui, ó, no próximo ponto com ponto baixíssimo, ó. Porque agora a gente vai pular o primeiro e vamos deixar de trabalhar o último. Nós temos 7 aqui, ó, pontos de base nessa carreira anterior. Nessa, vamos ficar com 5. Então, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais 4 pontos para completar o meu bloquinho de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo, ó, um ponto alto bem nesse espaço de correntes aqui, ó. 2 correntinhas novamente, pulo o primeiro ponto, venho aqui, ó, no segundo e vou fazer o meu bloquinho de 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa vai ser a sequência aqui da nossa carreira, tá? 2 correntinhas, um ponto alto no espaço de correntes, 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto e venho aqui no segundo, daquele bloquinho que nós temos de 7 pontos. Venho aqui no segundo ponto e aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, a gente sempre vai deixar de trabalhar o primeiro, ó, e sempre vamos deixar o último sem trabalhar. Então, a gente vai ficar com bloquinhos de 5 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui toda a minha sequência aqui, toda a minha carreira, sempre da mesma forma, tá? E eu já retorno com vocês. Finalizei, então, aqui essa carreira. E agora, olha só, então, fizemos aqui sempre com a mesma sequência, mesmo aqui nessa parte da nossa voltinha, né, aqui, ó, na parte oval do nosso tapete, quanto na lateral, nós fizemos sempre a mesma sequência. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e o bloquinho de 5 pontos altos em cima do bloquinho de 7 pontos. Finalizei aqui, ó, na terceira correntinha que a gente subiu para fazer a vez do primeiro pontinho alto. Vou vir aqui, ó, caminhar com ponto baixíssimo no próximo pontinho. E mais uma vez, a gente vai pular o primeiro
e deixar de fazer o último. Então, agora a gente vai subir aqui as 3 correntes para fazer a vez do primeiro ponto alto e vamos fazer mais 2 pontos, porque aqui nesse bloquinho a gente vai ficar com 3 pontos altos. Tínhamos 7, ficamos com 5 e agora a gente vai ficar com 3. Faço 2 correntinhas novamente. E aqui, ó, nesse pontinho alto, agora eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Os 3 pontos no mesmo pontinho de base. Ó, ficando assim. 2 correntinhas novamente. Venho aqui, ó, nesse bloquinho de 5 pontos, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo e faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base, tá? No bloquinho de 5 pontos, a gente faz um em cada ponto de base. Pulo o primeiro e deixo de fazer o último. 2 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui, ó, no pontinho que nós fizemos sozinho, e nesse ponto eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, fiz 2 e 3, tá? Essa vai ser a sequência, então, aqui da nossa carreirinha, tanto na parte oval quanto na parte reta do nosso tapete. Eu vou fazer a minha aqui e eu já retorno com vocês. Terminei, então, meninas, mais essa carreirinha. Só ajustar aqui a câmera para vocês. E olha só. Aqui, ó, fiz aqui os 3 pontinhos altos, né, em cima aqui. Deixa eu só arrumar aqui, senão vocês não vão enxergar nada, né? Fiz aqui, ó, os 3 pontinhos altos em cima desse ponto, né? 2 correntinhas e finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos subir aqui, ó, as 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar uma carreira toda de pontos altos agora. Tá? Então, vai ser ponto sobre ponto. E aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Ó, novamente, aqui eu tenho 3 pontinhos altos, vou trabalhar ponto sobre ponto. E aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, vai ser essa a sequência da nossa carreira, tá? Ponto sobre ponto e aonde eu tenho as 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vai ser uma carreira todinha de pontos fechados. Eu vou fazer a minha aqui e eu já volto com vocês. Olha só, meninas, então, finalizei toda a minha carreirinha, tá? E aqui, ó, nós vamos fazer aqui o nosso arremate agora, porque nós vamos trabalhar com outra cor de fio. Então, aqui, para mim fazer esse arremate, vamos ter que fazer aquele arremate perfeito, porque eu vou trabalhar pegando aqui, ó, no fiozinho de trás. Então, como que eu vou fazer, ó? Finalizei com ponto baixíssimo, deixa eu fazer de novo aqui com vocês. Ó, na terceira correntinha onde a gente iniciou aqui o trabalho, finalizo aqui com ponto baixíssimo. Eu não faço aquela correntinha para travar o fio, eu puxo ele, ó, de uma vez, eu já cortei o meu fiozinho. Com a agulha mais fina, que eu falei para vocês ali no início da aula, eu vou pegar essa ponta, ó, eu vou pular, tá vendo que aqui tem, ó, tem uma correntinha inteira, essa daqui não está inteira, porque, né, é a última, é o primeiro pontinho aqui, ó. Então, eu vou pular esse aqui, venho aqui no próximo, ó, pego as 2 alcinhas, ó, vou lá e busco o meu fio. Tá vendo? Busquei meu fio. Ó, esse fio, ele saiu daqui de dentro dessa corrente, ó. Dá pra ver bem certinho. Eu venho por trás aqui, ó, e coloco bem no meio daquela correntinha. Eu vou buscar esse fio e vou passar ele lá atrás, ó. Vou puxar ele, ó. Ó, dessa forma, olha só, eu fiz uma correntinha aqui, ó. Então, o meu trabalho, ó, ele ficou perfeito aqui. Não dá nem pra ver onde foi o início e nem onde foi o final. Então, agora, eu vou virar aqui, vou pegar essa pontinha e vou passá-la aqui por trás. Não posso puxar, apertar aqui, ó, porque senão vai desmanchar, que vai apertar a minha correntinha, ó. Se eu puxar, ele vai apertar, vai ficar feio. Tem que deixar do mesmo tamanho das outras, tá? E agora, eu vou vir aqui atrás e vou tá puxando meu fiozinho até chegar no pé do ponto alto. Eu gosto de puxar ele até chegar aqui embaixo, ó.
Aqui eu vou dividir ele em dois, deixa eu até cortar menos aqui, porque quanto mais comprido, mais ruim para vocês estarem distorcendo o fio. Ó, vou dividir 3 fios para cada lado, porque esse meu fiozinho é um fio 6. Vou verificar aqui se a minha correntinha está do tamanho, antes de amarrar, ó, tá certinha, agora eu vou amarrar. Então, o primeiro nozinho eu não vou apertar para não repuxar. Daí, faço mais um nozinho, esse eu já posso apertar um pouquinho mais, e um terceiro nozinho aqui que eu já posso apertar ele bem forte, ó. E agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui na minha parte de trás, ó, por baixo dos meus fios aqui, ó. Ó, pegou só metade. Olha só. Posso estar escondendo ele aqui por vários fiozinhos, para ficar aqui um acabamento bem bonito. Ó, puxo e já corto o excesso aqui desse fio. E ficou finalizado, olha só. Fizemos aqui, então, o nosso arremate perfeito, olha só. Nem dá pra ver onde que nós finalizamos a carreira, ó. Então, agora, quando a gente for trabalhar a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar em todos os pontos aqui, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui com fiozinho vermelho. Eu marquei a minha pecinha, tá? Porque agora a gente vai trabalhar bloquinhos de 5 pontos altos, separados aí por correntinhas com 2 espacinhos, tá? Mas, só que como a gente tem essas partes arredondadas aqui no tapete, para que o nosso trabalho não fique repuxado, que ele fique assim, ó, bem lindinho, bem bonito aqui, ó, que quando a minha cliente jogar lá vai ficar bem certinho no chão, que isso é muito importante, eu marquei, olha só, mais ou menos, tá? Não precisa ser um lugar exato, é só mais ou menos para você ter uma noção de onde que você vai fazer 3 correntinhas de espaço, tá? Então, eu fiz aqui, ó, coloquei a minha marcação na direção do primeiro aumento que a gente fez aqui, ó, tá vendo, ó? Então, eu fiz aqui nessa direção, ó, aqui nessa direção, aí coloquei também aqui, porque não tem problema de quantos que vai ficar, desde que fique a mesma quantidade aqui desse lado e aqui desse lado, tá? Então, a gente vai fazer agora, marca aí com um fiozinho, se você não tiver esses marcadores, para você não esquecer da parte que a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Ó, então, vou vir aqui, ó, vou pegar, ó, mais ou menos no meio do meu trabalho, ó, aquela florzinha central, e vou me localizar aqui, ó, mais ou menos, tá? Não precisa ser um lugar bem exato. Venho aqui, ó, pego na alcinha de trás, somente na alcinha de trás da nossa correntinha, e vou fazer aqui um ponto alto, um ponto baixo, e mais 2 correntinhas para dar a altura do primeiro pontinho alto, tá? Esse fiozinho aqui eu já vou esconder. Então, aqui, ó, eu vou fazer um bloquinho de 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre pegando só na alcinha de trás da corrente, tá? Deixando aqui essa alcinha da frente, ó. Fiz aqui, ó, 5 pontos altos e vou agora cortar esse excesso de fio. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Esse primeiro pontinho, nós vamos pular 3 pontos de base, só o primeiro, tá? Na verdade, vai ser 2 vezes que nós vamos fazer isso, por isso que eu já tô iniciando aqui, ó, pelo meio aqui do meu tapete, porque é nessa parte que eu vou fazer isso. Por 2 vezes, aqui desse lado e aqui desse lado. Procure fazer na mesma direção, tá? Então, aqui, ó, vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. Eu venho aqui no 4º ponto, pego só na alcinha de trás e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. Então, ficou assim, dessa forma. Esse primeiro eu pulei 3. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular só 2. E vou fazer aqui o bloquinho de 5 pontos altos. Os demais aqui agora vão ser somente 2 pontos, tá? Vou fazer até chegar aqui, ó, onde eu fiz a minha marcação. Aí, eu já volto com vocês. Olha só, meninas, então, ó,
Fiz aqui aquele primeiro bloquinho e nesse primeiro espaço eu pulei 3 pontos. Ele ficou aqui, ó, na direção da flor do meio, ó. Tá vendo? Pulei 3 pontinhos de base. Isso é porque vai sobrar 2 pontos, tá? Nas contagens que eu fiz aqui, por isso que eu tô fazendo essa alteração. Por isso que eu tô fazendo aqui no meio da peça, que é para não repuxar. Os demais bloquinhos de 5 pontos, ó, eu fiz as 2 correntinhas do mesmo jeito e pulei 2 pontinhos de base, ó, sempre pegando só na alcinha de trás. Cheguei aqui na minha marcação, ó, terminei de fazer o meu bloquinho e a partir daqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Deixa eu colocar esse aqui, isso, porque senão a flor vermelha ali no fundo, né, vai atrapalhar vocês, ó. Então, fiz 3 correntinhas e vou pular 2 pontos de base. Venho no terceiro e aqui eu vou fazer o bloquinho de 5 pontos. Então, essa vai ser a diferença nos cantos do nosso trabalho, na parte arredondada. A gente vai fazer 3 correntinhas ao invés de 2. Ó, então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Novamente, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço o bloquinho novamente, tá? Então, vocês vão fazer isso até chegar aqui, ó, na direção desse ponto aqui, tá? Depois, na lateral aqui do nosso trabalho, deixa eu tirar minha agulha aqui. Ó, então, daí, quando a gente chegar aqui, ó, na direção do outro lado aqui, ó, do nosso trabalho, a gente vai ter que fazer isso mais uma vez, pular 3 pontos aqui, ó, bem aqui no meio, ó, bem na direção da folhinha. Claro que isso vai ser se o seu espaço cair aqui. Se ele cair mais pra frente, não tem problema, tá? É só pra ficar mais ou menos na mesma direção. E quando chegar aqui nessa outra parte arredondada, vamos fazer da mesma forma que nós estamos fazendo agora nessa parte arredondada, tá? 3 correntinhas, pulando 2 de espaço. É bem fácil, tá? A única alteração é que é uma correntinha a mais aqui, nessa parte arredondada, e aqui nesse lugarzinho aqui que a gente pula 3 pontinhos, só para dar certo aqui no final, tá? Então, eu vou fazer toda a minha carreirinha aqui e eu já volto com vocês. Olha só, meninas, então, finalizei aqui toda a minha carreira, olha só que lindo que ficou já aqui nessa peça. E aqui, ó, no meu aqui, ó, eu fiz 10 espacinhos com 3 correntinhas desse lado e 10 desse lado, tá? Então, é importante que fique a mesma quantidade de cada lado, porque agora, nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar pontos altos, aonde nós temos aqui 3 correntinhas. Então, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. E aonde nós temos 2 correntinhas, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Então, se esse lado tiver um espacinho a mais, vamos supor que esse lado tenha 11 e esse lado tenha 10. Então, esse lado vai ficar com mais pontos do que esse. E isso pode deixar o seu trabalho torto. Não tem aqueles tapetes que vocês já devem ter visto por aí, que um lado parece que tá maior do que o outro, um lado é mais fino, outro lado é mais largo. É justamente isso que acontece, porque um lado tem mais pontos do que o outro, tá? Então, para que o nosso trabalho fique bem lindo e maravilhoso, vamos contar aí para ficar com a mesma quantidade, tá? E agora, essa próxima carreirinha vai ser somente de pontos altos. Deixa eu aproximar aqui minha câmera. Então, agora, olha só, fechei aqui com ponto baixíssimo, eu vou subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. E aqui agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, pegando as 2 alcinhas dessa vez, tá? Só na mudança de cor aqui que a gente trabalhou na alcinha de trás, para ficar assim mais bonito o encontro das cores. Aqui então nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, e onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Novamente aqui ponto sobre ponto. E quando eu chegar aqui nas correntinhas, novamente, 2 pontos altos. E quando eu chegar aqui, ó, nessa parte onde eu tenho 3 correntinhas, eu vou trabalhar ponto sobre ponto e 3 correntinhas aqui, tá? Então, vai ser só isso a sequência dessa carreira. Ponto sobre ponto, onde tem 2 correntes, 2 pontos altos, aonde tem 3 correntes, 3 pontos altos.
Eu vou fazer toda a minha carreirinha e eu já volto com vocês. Olha só, meninas, então, ó, fiz aqui todo o contorno da minha peça, ó, fiz toda a minha carreirinha. E agora, a gente vai fazer aqui o biquinho final, tá? Então, ó, finalizei com ponto baixíssimo. Aqui eu tinha 2 correntinhas nesse espaço, então, eu fiz 2 pontinhos altos, tá? Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Eu vou subir uma correntinha para fazer a vez do ponto baixo. Vou dar uma laçadinha, vou pular 2 pontos de base. Venho aqui no terceiro. Aqui eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas para formar um picô. Venho aqui nessas 2 alças, ó, e faço um ponto baixo. Novamente, no mesmo ponto, um ponto alto, mais um picôzinho. Picôzinho sempre com 3 correntinhas, prendendo com ponto baixo, tá? Mais uma vez. 1, 2, 3. Prende aqui com ponto baixo. E mais uma vez. 1, 2, 3. Ó, então, eu fiquei aqui com 4 pontos altos com picôs. Agora, eu vou fazer mais um, só que esse vai ficar sem picôzinho, tá? Então, ficou com um total de 5 pontos altos. Vou pular aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto, eu vou prender com ponto baixo. Ficando assim, dessa forma. Novamente, dou uma laçada, pulo 2 pontos de base, venho aqui no terceiro e eu vou repetir. 5 pontos altos intercalados aqui por 4 picôs, tá? Eu vou fazer isso pela minha carreira todinha agora. E eu vou finalizar aqui essa peça e eu volto com vocês com essa peça finalizada, prontinha, para vocês verem que lindeza que vai ficar, tá bom? Então, vou fazer minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Finalizada aqui a nossa peça, olha só que lindo que ficou o nosso tapete Bela. Olha só, gente, todos os detalhes mostrando para vocês. Ficou muito bonita essa peça. Já coloquei a minha etiqueta personalizada, que é muito importante para o trabalhinho de vocês terem uma marca. Então, é muito importante que vocês coloquem uma etiquetinha aí, tá? Olha só, gente, que graça que ficou esse tapete. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa aulinha. E se você me acompanhou até aqui, não esquece de deixar aquele joinha, que é muito importante aqui para o canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho aí para receber a notificação dos novos vídeos que forem postados aqui no canal. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.